Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 25 de dezembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te louvar. Nesta manhã de sábado, estamos aqui te adorando, te agradecendo por um ano de bênçãos. O Senhor nos cumulou de bênçãos, de proteção, fazendo provisões para nossa vida em cada dia desse ano. E aqui estamos para agradecer, porque o Senhor é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Querido Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos, neste momento, o Espírito Santo, falando conosco através da tua palavra. Em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém. Meus queridos, sejam bem-vindos a esta live deste dia 25 de dezembro. Desejamos para você um feliz sábado. Que a bênção de Deus reservada para aqueles que lembram-se dele e obedecem os seus mandamentos, que esta bênção seja derramada sobre você. Deus colocou no nosso coração hoje o tema Descubra a felicidade de servir. Queridos, a felicidade não é acumular. A felicidade não está no volume da sua poupança, dos seus investimentos, daquilo que você guarda, daquilo que você retém. Queridos, a felicidade, a Bíblia diz, está em servir, em dar, em se doar, em se sacrificar, em ajudar, em fazer o bem. Muitos estão buscando a felicidade no lugar errado, da forma errada. Por isso, hoje, o meu conselho é: descubra a felicidade de servir, de se doar. Porque todas as coisas, tanto lá no céu como aqui na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol dos outros. O Pai infinito atende à vida de todo ser vivente. Jesus Cristo veio à terra como aquele que serve. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, nós vamos ver então o verso 27. Lucas 22 e o verso 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Eu, porém, sou entre vós aquele que serve. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, como um modelo, ele pousa, ele se coloca na sua frente para ser copiado, imitado, assimilado. Jesus quer ser reproduzido na sua vida, para que você seja uma extensão dessa caridade de Jesus. Você seja uma extensão desta benevolência de Jesus, desta misericórdia, desta beneficência. Os anjos, a Bíblia diz que são espíritos ministradores. Assim como Jesus veio para servir, os anjos também, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Quem são os anjos? Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Os anjos ministram as nossas necessidades. Os anjos nos protegem. Os anjos nos assistem. São espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas da natureza criada por Deus. Os pássaros do ar, os animais do campo, as árvores da floresta, as folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem seu ministério, o ministério de servir. O lago, o oceano, o rio e as fontes, cada um tira para poder dar.
à medida que todas as coisas assim contribuem para a vida do mundo, também garantem a sua própria vida, porque é dando que se recebe. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 e o verso 38. Lucas capítulo 6 e o verso 38. Aqui nós lemos: Dai e ser-vos-á dado. O conselho de Jesus não é retenha, não é guarde, não é acumule. Não, queridos. O conselho de Jesus, e ele exemplificou na sua própria vida, que aqui viveu, este princípio. O princípio de dar. Dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, e vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dar não com mesquinhez, dar não com desprazer, mas dar com alegria, dar com satisfação, porque a verdadeira felicidade está em servir, em se dar. Essa é a lição escrita em cada folha, em cada flor, em cada fonte a jorrar, em cada lago. Dai e ser-vos-á dado. É a lição escrita na chuva, no solo fértil e em toda a natureza. E mais ainda, esta é a lição escrita nas páginas das Escrituras Sagradas. O princípio de trabalhar em favor da felicidade dos outros. O princípio da generosidade, do repartir, do partilhar com sacrifício próprio para o bem dos outros, é o princípio que dominou e dirigiu a vida de Jesus aqui na terra. Desde a infância, Jesus se privava do próprio alimento para dar para alguém mais necessitado do que ele. Economizar para poder dar mais. A família Taylor, que vivia ali na Inglaterra, a família Taylor teve 2 filhos. O mais velho decidiu dar fama para a família e por isso ele entrou para a política e se tornou um membro do parlamento inglês. O filho mais novo, Hudson Taylor, entregou a sua vida a Jesus Cristo, converteu-se a Jesus Cristo e na idade de 18 anos decidiu ir como missionário de Jesus para a China. Com apenas 18 anos de idade. Ele foi para a China e ali ele viveu 51 anos. Ao todo, a vida de Hudson Taylor foi de 73 anos. Mas destes 73 anos, 51 anos ele dedicou ao evangelismo, ao ministério na China. Queridos, Hudson Taylor era um homem de sofrimentos, frequentemente doente e às vezes deprimido. Perdeu a sua esposa quando ela tinha apenas 33 anos de idade. 4 dos seus 8 filhos, ele teve 8 filhos, 4 deles morreram antes de alcançar 10 anos. Ele ficou muito tempo longe dos outros filhos e longe também da sua segunda esposa, Jenny. Os que mais trabalham pelo Senhor Jesus são os que mais sofrem. Por quê? Porque os que mais trabalham por Jesus Cristo são os que mais sofrem. Porque o céu ainda não é aqui. Aqui ainda é um campo de batalha entre o bem e o mal. E Satanás ataca mais os que trabalham por Jesus. Se você não faz nada, se você não vive para servir, Satanás está muito feliz. Está muito feliz com você. Mas se você vive para servir, para se doar, para revelar a caridade, a generosidade de Jesus, então Satanás te odeia. Queridos, os que mais servem ao Senhor Jesus são os que mais sofrem ataques de Satanás. O lema de Hudson Taylor foi este: quanto menos eu gastar comigo mesmo. Perceba, veja o lema de Hudson Taylor, o missionário de Jesus na China. O quanto eu menos gastar comigo mesmo e quanto mais eu der para os outros, mais feliz e abençoada será a minha alma. Olha que princípio, olha que lema
para a sua vida, para a minha vida. Economizar o máximo para dar também o máximo. Uma vez, Hudson Taylor, ele disse para sua esposa: nós temos 25 cents e todas as promessas de Deus para nós. Viveu para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, como Jesus, Hudson Taylor economizava o máximo para dar o máximo. Esse é o princípio da abnegação, da renúncia de si mesmo, em benefício do nosso próximo, expresso nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 16 e o verso 25. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e o verso 25. Aqui nós lemos: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem vive pensando em si mesmo, só nos seus direitos, nos seus bens, naquilo que lhe agrada, vai perder a sua vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, quando você perde a sua vida por amor a Jesus, fazendo o que Jesus sempre fez, você achou a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu li a história de Sadhu Sundar Singh. Sundar Singh, ele foi um missionário indiano. Ele, quando aceitou a Jesus Cristo, ele era de uma família rica. Quando ele aceitou a Jesus como Salvador, o seu pai o expulsou de casa e ele passou a ser um missionário de Jesus por toda a Índia. Ele viajava de cidade em cidade pela Índia com pés descalços, sangrando seus pés e indo evangelizando, falando do amor de Jesus. Por isso, Sundar Singh, ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Se você entrar no Google, você vai encontrar a biografia de Sundar Singh. Queridos, Sundar Singh tinha um amigo tibetano que o acompanhava nas suas viagens. E certo dia, demasiadamente frio, os dois subiam o trilho da montanha sob uma neve lenta e silenciosa. O frio fazia gelar os ossos. Açoitados pelo vento, mal agasalhados, os dois se debatiam por entre a neve na esperança de terminarem aquela viagem com vida. À margem do trilho que eles estavam seguindo, a montanha despencava num precipício enorme. No fundo do despenhadeiro, os olhos de Sundar Singh discerniram assim uma figura escura, como se fosse um vulto humano meio encoberto pela neve. Sundar Singh firmou a vista, olhou melhor e era realmente um homem coberto pela neve. Não podia deixá-lo ali. Chamou seu companheiro tibetano, porém este se recusou a ajudar. Ele disse que não aguentava nem consigo mesmo. Como é que ele ia descer aquele precipício para buscar um homem que estava congelado? Este amigo tibetano disse: não, eu não vou descer. Se eu descer com você, vamos morrer nós três. Então, que morra somente aquele homem que está lá e vamos salvar a nossa vida. E aquele amigo tibetano continuou a viagem, mas Sundar Singh não. Ele parou e ele desceu aquele despenhadeiro, arriscando a sua própria vida. Sundar Singh, tateando com os pés, desceu a perigosa ladeira. Chegando perto daquele corpo, ele escutou o coração do homem. Ainda estava batendo fracamente. Com muito esforço, ele colocou aquele homem nos ombros e, agarrando-se com a sua outra mão direita nas arestas da rocha, conseguiu, afinal, chegar no topo, no trilho. E, queridos, agora Sundar Singh estava suado, ofegante. Tão grande foi o esforço para carregar aquele homem e para subir a ladeira, que ele agora estava ofegante e suado. E o calor do corpo de Sundar Singh trouxe novamente vida para aquele corpo quase congelado. Queridos, Sundar Singh continuou carregando aquele homem no meio da neve. E, alguns metros lá na frente, ele encontrou um outro corpo caído e semicoberto pela neve. Sundar Singh colocou no chão
aquele corpo que ele carregava nos ombros e tentou escutar o coração daquele homem caído na neve. Ele já estava congelado, ele já estava morto. Olhando melhor a fisionomia daquele homem, ele descobriu que era o seu amigo tibetano. O seu amigo tibetano, tentando salvar a sua própria vida, perdeu a vida. No entanto, Sundar Singh, tentando salvar o seu próximo, salvou a sua própria vida. Porque é dando que se recebe. Queridos, aquele que tentar salvar a sua própria vida, perdê-la-á, disse Jesus. Mas aquele que der a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Queridos, o ditado cada um por si e Deus por todos não é da Bíblia, não é de Jesus. Se você pensa assim, cada um por si e Deus por todos, você está enganado. Jesus Cristo vivia para servir o próximo. Você não pode comer e beber e se regalar sem se lembrar daqueles que não têm o que comer e não têm com o que se vestir. Por isso, queridos, nós temos que adotar o princípio de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu para servir e viveu servindo. Ecoa por todo o mundo hoje um brado suplicando ajuda, ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda financeira, ajuda de alimento, ajuda de roupa. Queridos, está acabando o ano de 2021. Mas ainda existe tempo para a caridade. Faça do mês de dezembro o mês da caridade. Não é só em dezembro que deveremos lembrar da caridade, mas comece agora, ainda dá tempo de fazer caridade, de estender a mão. Não perca tempo. Faça uma poupança de renúncia própria. O que significa? Uma poupança de renúncia própria. Faça uma poupança não para guardar, para reter, para aumentar os seus bens. Faça uma poupança de renúncia própria. Tudo que você puder economizar com sorvetes, economizar com refrigerantes, com guloseimas, com chocolates, tudo que você pode economizar, você vai colocando nesta poupança, que não é sua. É para ajudar as pessoas que Deus vai mostrar. Deus vai colocar na sua vida, no seu caminho, pessoas que precisam. E Deus vai falar, ajude esse, ajude aquele ali. Queridos, a felicidade só pode existir onde existe a lei do serviço ao próximo. A maior necessidade hoje do mundo, materializado, é a de homens e mulheres que vivam para servir. Que vivam servindo, como Jesus. Descubra a felicidade de servir. Viva como Jesus. Se espelhe em Jesus Cristo. Ele pousa diante de você para ser copiado, para ser assimilado, para ser reproduzido em você, para que você seja, e eu também, sejamos uma extensão da caridade de Jesus Cristo. Eu pergunto, a quem você serviu essa semana? A quem você serviu este ano? Quanta caridade você fez este ano? Ainda dá tempo. Ainda não acabou o ano. Invente e crie oportunidades de servir aos que mais necessitam, sem esperar nada em troca. Mateus capítulo 20, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 20, vamos ver os versos 25 a 28. Mateus capítulo 20 e os versos 25 a 28. Aqui nós lemos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está o princípio. Não é uma placa de igreja, mas é um princípio de vida.
revelado por Jesus Cristo. A felicidade está intimamente relacionada ao negar-se a si mesmo. Aqui em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus fala sobre o negar-se a si mesmo. A felicidade depende de você negar-se a si mesmo, dizer não para os seus gostos, para os seus luxos. Queridos, vamos imitar Jesus. Mateus 16, 24, Jesus falou: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o negar-se a si mesmo, esquecer de si mesmo, esquecer do que eu gosto, do que eu quero, dos meus direitos. Vamos concentrar nossos esforços naquilo que será de auxílio e benefício para os nossos irmãos necessitados. Faz algum tempo, certa senhora deu o seguinte testemunho. Esta senhora tinha bens, mas vivia infeliz. Ela tinha 65 anos de idade. Ela disse: meus filhos se casaram todos. Meu marido faleceu. E eu sou agora uma das pessoas mais solitárias e tristes deste mundo. Então, alguém sugeriu para esta senhora que buscasse um meio de partilhar a sua fé com outras pessoas, falando de Jesus, e partilhasse também os bens. Ela possuía bens. Que ela partilhasse os seus bens com as pessoas mais necessitadas. Poucas semanas mais tarde, esta mesma mulher escreveu: sou a mulher mais feliz da cidade, pois achei nova alegria e felicidade ajudando os outros. É assim, isto funciona. Quando você dá, a sua alegria é maior do que aquele que recebeu, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Minha esposa e eu, nós temos um ministério de caridade. Nós amamos dar, ajudar. A Bíblia diz que Jesus Cristo é boa nova de grande alegria a todo o povo, porque ele vivia para servir, vivia servindo. E é esse mesmo Jesus que está dizendo para você hoje, em Mateus 9,13, ele diz: misericórdia quero, e não holocaustos. E em João capítulo 20, verso 21, João capítulo 20, verso 21, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, e o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Hoje Jesus está me enviando a mim e enviando a você. Ele nos envia para servirmos, para darmos continuidade ao seu ministério na terra. Quem são os novos enviados? Você e eu. Nós somos os enviados por Jesus Cristo. Viva feliz, meu irmão, viva servindo. Eu li a história de Martinho, o velho sapateiro. Martinho estava lendo a sua Bíblia a respeito de Jesus e experimentou no coração o desejo de receber a visita de Jesus na sua casa. Quem não gostaria de receber a visita da presença de Jesus na sua casa? Enquanto ele lia a Bíblia, ele adormeceu e foi surpreendido por uma voz que dizia: Martinho, Martinho, olhe para a rua amanhã, eu vou vir à sua casa. Olhe para a rua amanhã, porque eu vou vir à sua casa. O velho sapateiro acordou e não tinha certeza se aquilo tinha sido um sonho ou tinha sido uma voz real mesmo. No dia seguinte, Martinho ia continuamente para a janela e perguntava: será que Jesus vai vir mesmo até a minha casa? Naquele dia, o velho sapateiro trouxe para dentro da sua casa o varredor de rua. Ele estava varrendo a rua, estava muito frio, e deu para este homem, varredor de rua, uma xícara de chá e convidou para aquecer as mãos e os pés junto à lareira. Depois, mais tarde, Martinho, o sapateiro, viu na rua uma mulher, a mulher de um soldado que tentava agasalhar o seu filhinho num pedaço de pano velho. E então Martinho trouxe esta mãe para dentro de casa, deu para ela o que comer, deu também um cobertor para aquecer o bebê.
Mais tarde, Martinho, o sapateiro, viu uma velhinha vendedora de maçãs e um menino que roubou uma das maçãs e saiu correndo. Martinho então foi atrás deste menino, conversou com o menino, fez com que ele devolvesse a maçã para esta senhora e, finalmente, o menino foi caminhando com esta senhora, ajudando a carregar a cesta de maçãs. A última cena daquele dia mostra Martinho, o sapateiro, sentado à mesa sozinho e triste. O dia estava terminando e o seu sonho não acontecera. Jesus não tinha vindo. E Martinho então suspira e diz: "Oh, eu tive mesmo ontem um sonho. Era somente um sonho, porque Jesus não veio até a minha casa." Mas enquanto Martinho estava ali sentado, veio à sua mente as imagens, as cenas do varredor de neve na rua e uma voz que lhe dizia: "Martinho, Martinho, não me conhece? Este sou eu." Segue-se então uma outra cena, a figura daquela mulher das maçãs e a figura daquela mãe e o seu bebê, e novamente a voz dizia: "Martinho, esses também sou eu." E a grande verdade surgiu então para o velho sapateiro, de que Deus veio até a sua casa através do homem que varria a rua, através das duas mulheres a quem ele serviu. Martinho compreendeu que através daquele serviço desinteressado, aquelas ações de caridade, ele serviu, na verdade, o próprio Jesus. Foi Jesus que falou em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Esse texto me agrada. Mateus 25 e o verso 40. Jesus falou: "E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Queridos, quando nós estendemos a mão para o pobrezinho, para o desprezado, para aquele que não tem nada para lhe dar em troca, quando você estende a mão para as pessoas carentes, necessitadas, você está atendendo o próprio Jesus Cristo. Porque ele falou: "Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Queridos, ainda não terminou o ano. Transforme este mês, este final de ano, em um final de ano de caridade. Doe, distribua as bênçãos que Deus colocou na sua mão. Não guarde, não retenha, não seja egoísta. Viva para servir. Descubra a felicidade de servir. Quem é bom, doa um pouco, mas quem ama, vive para doar. Quem é bom, suporta a ofensa, mas quem ama, esquece a ofensa. Quem é bom, se compadece, mas quem ama, ajuda. Quem é bom, sorri, mas quem ama, faz alguém sorrir. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca mais acabar. Quem é bom, faz o que pode, mas quem ama, faz o impossível. Quem é bom, ajuda quem está perto, mas quem ama, sempre está perto para ajudar. Quem é bom, mede a sua ajuda, mas quem ama, ajuda sem medir. Descubra a felicidade de servir. Viva como Jesus. Viva servindo. Deixo com você a bênção do meu Jesus. Deixo com você a paz do meu Jesus. Esta é a minha oração. Amém.